Chamusca, você teve um momento aí com os seus atletas, era aquele dia de dar uma conversada de todos juntos, só vocês? Hoje a gente tinha bastante assunto para abordar, né? Aí a gente resolveu conversar um pouquinho, não só sobre a nossa semana, os dois jogos, né? O jogo de terça-feira contra o Santa Cruz, né? E o jogo do Luverdense também, já que hoje foi a representação, e já falar um pouquinho da importância do jogo de amanhã, né? E já falando um pouquinho também do adversário e passando algumas informações importantes sobre o momento, a necessidade, o confronto direto. Todas essas informações são super importantes para que a gente já vá mentalizando a partir de hoje na concentração a dificuldade que a gente vai ter no jogo de amanhã. Falando nisso, confronto direto é o que não vai faltar nas próximas 3 rodadas. Mas como eu sei que você pensa jogo a jogo, em relação ao Vila Nova, existe a possibilidade de terminar até na segunda colocação. Mas o G4 é uma coisa certa em caso de vitória, né? Tudo isso está no cronograma, no prognóstico? Isso é o que mais nos motiva, né? Eu diria assim, eu falo que existem alavancas que motivam a cada jogo. Essa é uma alavanca importantíssima. Voltar ao G4 da competição, podendo ser a nossa conta, podendo ser até terceiro, né? Até porque o Paraná vai fazer um confronto com o Internacional, que hoje é o líder da competição, e a gente joga contra o Vila Nova, que hoje é o quarto colocado. Então a gente tem toda a condição de fazer bom jogo, com motivação, com boa presença de público em casa, viemos de vitória, para buscando esses 3 pontos a gente poder retornar ao G4, que a gente passou a ser caçador, eu falei isso aqui, e a gente está caçando ali para entrar e poder retornar numa boa condição, talvez até ficando em terceiro. Vai ser importante depois a sequência, mas a gente pensando nos 3 pontos de amanhã é jogo para a gente dar vida dentro do campo. Você fechou o treino, você deve deixar algumas dúvidas aí pra gente. Que dúvidas você quer deixar? Cara, tem muita coisa ainda em aberto, muito pela questão da fadiga dos jogadores. E isso está me trazendo algumas situações que eu vou precisar esperar até amanhã para a gente reavaliar. Jogamos no sábado à noite, passamos o dia todo ontem viajando, chegamos aqui meia-noite praticamente, saímos de manhã de Lucas do Rio Verde. E um dia só para recuperar, o jogo já é amanhã, às 19h15, né? Não sei quem foi que fez essa tabela. E vai ter rodada até sábado e colocam justamente o time que viajou mais para jogar, fazer o primeiro jogo. Mas infelizmente é o calendário, a gente vai ter que passar por cima de todas essas dificuldades. E isso que está me trazendo algumas dúvidas. A gente está avaliando o nível de fadiga, mas a tendência é que a gente possa retornar com alguns atletas, até porque a gente precisa dar uma oxigenada também e o retorno faz com que isso aconteça. E tem 2 ou 3 situações aí em relação à parte clínica que a gente vai avaliar amanhã para também tomar uma decisão. Mas vocês já me conhecem, eu normalmente não mexo muito na estrutura, né? A gente tem duas formatações para jogar. Ou joga com os 2 mais rápido pelo lado e com o Lima mais centralizado, ou o Lima vem um pouco para o lado e a gente utiliza um jogador mais de armação por dentro, que pode ser o Ken, pode ser o Ricardinho, aí tem o Menezes, a gente tem vários jogadores que fazem essa função também. Então a gente está não só analisando, já vi vários jogos agora à tarde, vi um pouquinho de manhã também, vou ver agora à noite, para que a gente possa tomar a melhor decisão de formação para o jogo de amanhã, já que é um adversário que marca muito forte, tem um retrospecto muito bom jogando fora de casa, conseguindo já 5 vitórias das 13 jogando fora, e tem uma velocidade de transição muito grande, que eles utilizam muito pouco o 9 de verdade, eles jogam sempre com um jogador com característica de movimentação e de velocidade. Isso faz com que o jogo de transição deles fique muito perigoso. Vai ser um jogo que a gente vai ter que atacar, não vai poder abrir mão disso, que a gente precisa vencer, mas de forma organizada, porque é um adversário perigoso. Marcelo, em relação aos jogadores que ficaram de fora do último jogo por conta de suspensão, você sempre mantém um critério, sempre mantém uma base, um espinha dorsal, esses jogadores retornam normalmente? A gente está analisando isso, é isso que eu acabei de falar. Depende um pouquinho da parte tática. Normalmente devem retornar. Basicamente a gente sempre utiliza esse critério. Mas eu não posso dar 100% para você hoje, porque a gente depende de uma série de detalhes e composição tática hoje também tem um peso para esse jogo de amanhã pela característica do jogo.
Chamusca, em relação ao Vila Nova, né? Eu observei os jogos do Vila Nova, ele é um time que joga muito fechado, né? Ou seja, se defende muito bem e sai nos contra-ataques. Como é que é a tua estrutura do teu time para conseguir vencer o Vila? Jogo perigoso, né? Pela característica do adversário. E essa estratégia, eles vêm conseguindo ter êxito na competição. Não é por acaso que eles estão brigando em cima, tiveram essas vitórias que eu falei anteriormente, jogando fora de casa, e alguns empates também, pela forma como eles jogam muito, com a marcação muito forte, baixando muito as linhas. Todos os jogadores participam da ação defensiva, os 10 e o goleiro, e saem com 4 jogadores ali do meio para frente, né? O Matheus Anderson, o Moisés, o Alípio e o Alain Mineiro, que são jogadores que têm características de transição. Então passa a ser um jogo de muito risco, onde você vai ter que atacar, propor, entrar no campo do adversário, mas de forma organizada, sem precipitar, sem perder a paciência na troca dos passes, para não começar a errar e dar condição para o adversário. Eu sei que você chamou a torcida lá em Lucas, né? Te surpreendeu a recepção no aeroporto, essa força a mais para vocês, Chamusca? Me surpreendeu, eu não esperava que naquele horário tivesse um número de torcedores que estavam ali, naquela empolgação inclusive que eles estavam. Isso é muito importante para os jogadores, para a comissão técnica, fortalece muito a nossa confiança. Eu falei um pouco até com eles hoje antes do treino em relação a isso, o reflexo do que eles entregaram, do que eles deixaram dentro do campo, do espírito da equipe, e a gente falava isso até, você me perguntou, na véspera do jogo lá em Lucas, né? Que o comportamento do time, já lá em Recife e nos jogos fora, a gente tem demonstrado um espírito muito grande. Quando as coisas estão meio difíceis e o adversário às vezes está com controle de jogo, a gente não perde o nosso equilíbrio e a gente continua com vontade e com ambição sempre grande dentro dos jogos. Então eu acho que esse espírito contaminou e fez com que a torcida reconhecesse que o time está lutando, está sendo bravo, está conseguindo os resultados e que o torcedor é fundamental para que a gente possa criar essa sinergia dentro de casa aqui. A gente melhorou muito o nosso aproveitamento, diga-se de passagem. Quando eu cheguei, eu lembro que existia uma estabilidade muito grande, a gente venceu já vários jogos em sequência dentro de casa. Então, com o torcedor, com certeza, a gente vai se fortalecer muito para a sequência da competição, inclusive para o jogo de amanhã, que vai ser um jogo fundamental e crucial, já que é um confronto direto.